A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alex, esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz e no vídeo de hoje eu vou deixar para o seu coração mais uma reflexão da Palavra de Deus, mais uma reflexão da Bíblia, amém? Eu quero compartilhar um texto bíblico com você, quero deixar essa mensagem para o seu coração, espero que você medite e seja aí fortalecido por Deus através dessa mensagem. O texto que eu quero ler, ele se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 31 e o versículo 24 diz assim: Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém? Vou ler mais uma vez, diz assim: Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então essa é uma palavra de consolo e de esperança, né, para o povo de Israel, para o povo de Deus, para todos aqueles que crêem na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela tem um alvo aqui, né, um público-alvo aqui. Ela está falando para aqueles que esperam no Senhor. Então, para todos aqueles que se converteram e têm Jesus como a sua esperança. Então a palavra de Deus aqui está falando para aqueles que depositaram sua fé em Jesus. E ela vai falar acerca de uma coisa muito importante para a gente conseguir progredir na fé, para a gente conseguir ficar de pé muitas das vezes, que é a condição do nosso coração. A palavra de Deus vai falar assim, que quando a gente se esforça, ela vai dar aqui um incentivo, né, uma exortação, e é praticamente um conselho de Deus. Ele está falando assim: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Então o salmista, ele fala para o povo: ó, esforçai-vos, e ele quem? Deus, vai fortalecer o vosso coração. Porque é muito importante a gente entender isso, né? Que muitas pessoas, elas sofrem desânimos espirituais, desânimo na fé, e isso é um reflexo do cuidado que a gente tem com o nosso coração. Quando a gente não cuidar bem do nosso coração, pode ter certeza que o nosso coração vai ser um alvo fácil do desânimo. Então a palavra de Deus vai falar assim: esforçai-vos. E é interessante porque ela vai falar assim, que quando a gente se esforça, Deus, ele fortalece o nosso coração. Mas sempre quando a gente vê essa palavra sendo empregada na Bíblia de se esforçar, para a gente lutar justamente contra essa adversidade que é, né, o cansaço, o desânimo, a falta de força, aquele desgaste que vem na nossa vida espiritual, de muitas das vezes a gente enfrentar diversas lutas, provas, ou de muitas coisas que às vezes vai acontecendo de uma maneira que a gente não esperava, ou coisas que a gente esperava, a gente tinha uma expectativa sobre algo ali, que a gente acaba se frustrando, e geralmente nessas situações bate aquele desânimo, bate aquele desconforto espiritual, aquela vontade de desistir, de parar, de retroceder na fé, ou de simplesmente ficar ali paradinho e não fazer nada. E justamente nessas horas que a palavra de Deus vai pedir para a gente se esforçar, fazer força além da força que a gente já tem. Porque sempre quando a gente tem um desgaste, ninguém vai ficar desgastado porque não fez nada. Porque quando você não faz nada e fica desgastado, geralmente isso vai representar uma preguiça, né, na nossa vida. Mas o desânimo, o cansaço, a fadiga espiritual vem porque muitas das vezes a gente está na luta, a gente está se esforçando, a gente está guerreando, a gente está marchando, a gente está tentando fazer o nosso melhor ali, e a gente acaba se desgastando por causa disso. A gente se desgasta porque a gente se esforça ali, a gente tenta, e muitas das vezes a gente não vê um resultado. A palavra de Deus vai falar assim que é justamente nesses períodos que a gente tem que empregar mais força, a gente tem que ir além do nosso limite. E quando a gente traz isso para a nossa fé, a gente tem que entender uma coisa: ir além do limite não é pegar a força que você tem e desdobrar ela, mas ir além do limite é justamente usar o recurso da fé quando a sua força natural e humana já não é o suficiente. Isso que é se esforçar em Deus. É pegar a sua fé e dedicá-la totalmente ao Senhor, e por mais que você veja que a situação é adversa, você continua acreditando naquilo que Deus já falou a seu respeito, a promessa que Ele já liberou. E quando a gente faz isso, a palavra de Deus fala que isso vai ter um efeito na nossa vida. Quando a gente se esforça, quando a gente mesmo contra a circunstância, mesmo vendo a adversidade
de uma maneira bem maior do que as nossas forças. Mesmo assim, quando a gente decide continuar crendo, isso é se esforçar. O que vai acontecer? A palavra de Deus fala que Deus vai fortalecer o nosso coração, e isso é extremamente importante. Se o nosso coração não estiver fortalecido, dificilmente a gente vai conseguir manter a nossa vida cristã, porque a palavra de Deus fala que o coração, né, ela é a sede dos sentimentos. Então, do coração saem as fontes da vida. Então a gente tem que cuidar do nosso coração e a gente tem que fortalecer em Deus. Como é que a gente faz isso? Se esforçando mais e mais no Senhor, aplicando a nossa fé e não deixando de crer que Deus é fiel para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, guarde essa reflexão no seu coração, se esforce e Deus ele vai fortalecer o seu coração. Amém? Fique com essa palavra, medite nisso. Se você puder compartilhar esse vídeo com pelo menos mais 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa verdade da parte de Deus, que precisa ser fortalecida pelo Senhor, faça isso. Eu tenho certeza que Deus vai te retribuir em dobro. Amém? Eu te agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Amém? Então fique na paz. Essa foi a reflexão da Bíblia de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém.